Que bom, graças ao bom profeta, estão novamente aqui para que possamos continuar a nossa história. Então vamos lá? Trigésima nona noite. No dia seguinte, tendo Dinazarda acordado mais cedo que de costume, chamou sua irmã Sherazade. Minha rica sultana, disse-lhe ela, se não dormis, rogo-vos que termineis a história do primeiro calender, pois desejo com muita impaciência saber o fim dela. Pois então, disse Sherazade, sabereis que o primeiro calender continuou a contar a sua história a Zobeida. Não posso expressar-vos, senhora, prosseguiu ele, qual foi o meu espanto quando vi o sultão, meu tio, maltratar assim o príncipe seu filho depois de morto. Senhor, disse-lhe eu, por maior aflição que um objeto tão funesto seja capaz de causar-me, não deixo de suspendê-la para perguntar a vossa majestade que crime pode ter cometido o príncipe, meu primo, para merecer que trateis assim o seu cadáver? Meu sobrinho, respondeu meu sultão, dir-vos-ei que meu filho, indigno deste nome, amou a sua irmã desde os primeiros anos, e que sua irmã o amou também do mesmo modo. Não me opus a uma amizade nascente, porque não previ o mal que dela poderia advir. E quem pudera prevê-lo? Foi essa ternura aumentando com a idade e chegou a tal ponto que temi finalmente as suas consequências. Dei-lhe então o remédio que estava na minha possibilidade. Não me satisfiz em chamar meu filho à parte e dar-lhe uma forte repreensão, representando-lhe o horror da paixão da qual se deixava levar e a eterna vergonha de que ia cobrir a minha família se persistissem sentimentos tão criminosos. As mesmas coisas representei a minha filha e a encerrei de tal sorte que não teve mais comunicação com seu irmão. Tinha, porém, a desgraçada tragado o veneno e todos os obstáculos que a minha prudência pôde opor à paixão de um e de outro não serviram senão para aguçá-la cada vez mais. Meu filho, persuadido que sua irmã era sempre a mesma para com ele, com o pretexto de mandar construir para si um túmulo, fez preparar esta morada subterrânea, na esperança de achar um dia a ocasião de roubar o culpado objeto de sua chama, de trazê-lo aqui. Escolheu o tempo da minha ausência para forçar o retiro onde estava sua irmã, e esta é uma circunstância que a minha honra não me permitiu divulgar. Depois de uma ação tão repreensível, veio fechar-se com ela neste lugar que vê-se, de toda a casta de provisões, para nele poder gozar largo tempo de seus abomináveis amores que devem causar horror a todo mundo. Deus, porém, não quis tolerar essa abominação e com justa razão os castigou a ambos. Desfez-se em pranto, acabando de proferir essas palavras e confundi com as suas minhas lágrimas. Passado algum tempo, fitou os olhos em mim. Porém, meu rico sobrinho, replicou ele abraçando-me, se perco o indigno filho, encontro felizmente em vós com que melhor preencher o lugar que ele ocupava. As reflexões que fez ainda acerca do fim trágico do príncipe e da princesa e sua irmã arrancaram-nos novas lágrimas. Tornamos a subir pela mesma escada e saímos finalmente deste lugar funesto. Abaixamos o alçapão de ferro e o cobrimos com terra e materiais com que fora o sepulcro construído, para ocultar, quanto nos fosse possível, um efeito tão terrível da ira de Deus. Não havia muito tempo que estávamos de volta ao palácio, sem ninguém ter percebido a nossa ausência, quando ouvimos um sussurro confuso de trombetas, de timbales, de tambores e de outros instrumentos guerreiros.
Uma nuvem de poeira espessa que escurecia o ar nos avisou bem depressa do que era e nos anunciou a chegada de um exército formidável. Era o mesmo vizir que destronara meu pai e usurpara os seus estados, que vinha para apoderar-se também dos do sultão meu tio com tropas inumeráveis. Este príncipe, que não tinha senão a sua guarda acostumada, não pôde resistir a tantos inimigos. Investiram contra a cidade, e como lhes fossem as portas abertas sem resistência, pouco trabalho tiveram para apossar-se dela. Com a mesma facilidade chegaram ao palácio do sultão meu tio, que se pôs em defesa. Morreu, porém, depois de ter perdido sua cara vida. Da minha parte, pelejei algum tempo, vendo por fim que era preciso ceder à força, cuidei em retirar-me e tive a dita de escapar por atalhos e de chegar à casa de um criado do sultão, cuja fidelidade conhecia. Oprimido de desgosto, perseguido da fortuna, recorri a um estratagema que era o único recurso que me restava para conservar a vida. Mandei rapar a barba e as sobrancelhas, e tendo tomado o hábito de calender, saí da cidade sem ser reconhecido de pessoa alguma. Depois do que me foi fácil afastar dos estados do sultão meu tio, seguindo caminhos retirados. Evitei de passar pelas cidades, até que chegando ao império do poderoso comendador dos crentes, o glorioso e afamado califa Harun al-Rashid, cessei de recear. Consultando então comigo, mesmo acerca do que devia fazer, tomei a resolução de vir a Bagdá, lançar-me aos pés deste grande monarca, cuja generosidade se gaba por toda parte. Enterneci-o-ei, dizia eu, com a narração de uma história tão assombrosa quanto a minha. Ia-se compadecer de mim, sem dúvida, de um desde todo príncipe, e não implorarei debalde a sua proteção. Finalmente, depois de uma viagem de alguns meses, cheguei hoje à porta desta cidade. Nela entrei ao anoitecer e, tendo descansado um pouco para tomar alento e deliberar para que lado me encaminharia, este outro calender que aqui está comigo chega também como viajante. Corteja-me, cortejei-o também. Pelo que me parece, disse-lhe, sois estrangeiro como eu. Respondi que ele não se enganava. No mesmo instante em que me dava esta resposta, o terceiro calender que estáis vendo chegou também. Corteja-nos e dá a conhecer que é também estrangeiro, recentemente chegado a Bagdá. Como irmãos, ajuntamo-nos e resolvemos não nos separarmos. Era, todavia, já tarde e não sabíamos como descansar numa cidade onde não conhecíamos ninguém e aonde nunca tínhamos vindo. Tendo-nos, porém, a nossa boa ventura encaminhado à vossa porta, tomamos a liberdade de bater. Vós nos agasalhastes com tanta caridade e bondade que nunca poderemos de outro modo retribuir. Eis aí, senhora, acrescentou ele, o que me ordenaste que vos contasse. Eis aqui porque perdi o meu olho direito, porque tenho a barba e as sobrancelhas raspadas, e porque estou nesse instante em vossa casa. Basta, diz Zobeida, estamos satisfeitas. Retirai-vos para onde quiserdes. Escusou-se o calender e suplicou à senhora que deixasse ficar para ter o gosto de ouvir a história de ambos os seus companheiros, que não podia, dizia ele, abandonar sem faltar à civilidade, e as de outras 3 pessoas da companhia. Senhor, diz nesta passagem Sherazade, vejo que o dia me impede de principiar a história do segundo calender. Porém, se vossa majestade a quiser ouvir amanhã, não ficará menos satisfeito que do primeiro. Nisto consentiu o sultão e levantou-se para ir presidir o seu conselho. Olha, terminamos de ouvir a história do primeiro calender e ainda faltam 2. Amanhã continuaremos ouvindo a história do segundo calender. Agradeço muito a vocês.
Alabeiro.